Tanto é que para morarmos no céu, esse corpo não serve. Será transformado num corpo espiritual, num corpo celestial. Porque o corpo humano, o corpo terrestre, só serve para viver na terra. Então esse corpo, ele inclina-se para a terra, ele é feito pó da terra, ele quer ficar na terra, ele não quer saber de céu. Então ele vai nos chamar, vai fazer sempre um apelo para as coisas da terra, ele vai querer sempre estar grudado na terra, ele não tem tendência nem desejo tipo o céu, porque ele sabe que lá ele não vai entrar. Então ele foi feito pó da terra e quer ficar na terra. Já o espírito, ele quer sempre, se inclina sempre para as coisas espirituais. Então vem a luta. Se o ser é natural, então ele não aceitou Jesus como Senhor e Salvador ainda, ele vai se deixar vencer pelos desejos carnais, vai se interessar pelas coisas terrenas, vai ficar preso a isso. Então ele tem aí uma lei sobre ele que o condena, que mostra que é pecado, que é errado, mas não mostra a solução para isso. Então ele está preso debaixo dessa lei do pecado. Vive na obediência do pecado, na tendência a obedecer às coisas de Satanás. É o homem natural. O homem espiritual é aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador e agora ele vive na tendência das coisas espirituais para o lado de Deus. Então o fruto do Espírito foi dado a ele com 9 qualidades que à medida que ele se deixar dominar pelo Espírito Santo, essas qualidades vão aparecendo na sua vida, no seu caráter, no seu modo de vida. Então ele é um ser espiritual, é filho de Deus. Tem o Espírito Santo morando dentro. Ele é templo do Espírito Santo. Agora, se ele, depois de crente, começar a viver na prática do pecado, se deixar dominar pelas coisas pecaminosas, pelas coisas que ele fazia antes de aceitar Jesus, então ele é chamado agora um crente carnal. Então ele está vivendo na prática do pecado, dominado por uma prática do pecado. Então se Jesus Cristo vier no arrebatamento da igreja, esse crente carnal não vai subir, porque ele está vivendo na prática do pecado. Ele não está lutando contra o pecado, não está vencendo o pecado. Ele está sendo dominado pelo pecado. Então não tem jeito. Jesus vem buscar os salvos e os que estão vivendo em combate contra o pecado, em luta e vencendo. Não pode estar continuamente em pecado. Por isso que o crente tem que tomar muito cuidado com a sua vida, a maneira que ele está vivendo. Porque se ele for encontrado na prática, vamos dizer, na constante prática do pecado, olha, por isso que uma situação de adultério, por exemplo, a pessoa pode estar na igreja, mas ele está numa situação de adultério, então ele está vivendo na prática do pecado. Então ele não sobe no arrebatamento. Então a pessoa está na igreja, às vezes está cantando no coral, às vezes está tocando um instrumento, às vezes até prega. Então veja só, mas ele está vivendo na prática da pornografia na internet, por exemplo. Então ele não sobe no arrebatamento, porque ele está vivendo na prática do pecado. Não é porque ele entrou numa página de repente de pornografia ou olhou. Não, é porque ele está vivendo na prática disso todo dia, diariamente. Então é uma vida de pecado. Porque se ele entrou, se arrependeu de ter entrado, ele luta agora contra isso e não entra mais. Vamos que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos ele entrou de novo, caiu naquele pecado, mas ele se arrependeu imediatamente, ele lutou contra isso e deixou. Então ele não está vivendo na prática do pecado, mas se ele continuar continuamente vivendo isso, estando na vida assim, se Jesus voltar ele fica, porque ele está vivendo na prática do pecado. Quem está vencendo aí é a carne, não é o espírito.
Então há diferença, muita diferença, entre aquele que pecou ou cometeu um pecado hoje, ou cometeu um pecado semana passada, no mês passado, mas ele combateu, ele se arrependeu dos pecados, combateu, deixou, então ele está sendo guiado pelo Espírito Santo a lutar contra o pecado e vencer, está salvo. Agora, se ele cometeu o pecado e continua nesse pecado, então ele está vivendo na carnalidade, na prática do pecado. Se Jesus voltar, ele fica. Então você quer vencer o pecado? Viva uma vida no Espírito. O que é a vida no Espírito? Você deve estar sempre orando, estar sempre jejuando, estar sempre lendo a Bíblia, congregando e fazendo a obra de Deus. A gente fica preocupado de ver um crente que passa o ano inteiro e ele fala, não ganhei nenhuma alma. Isso é muito preocupante, porque esse crente não está vivendo uma vida no Espírito. Não tem como o crente não sentir desejo de ganhar uma alma. Só se ele estiver vivendo na carne, dominado pela carne. Porque se ele der lugar ao Espírito Santo, vai vir um desejo de ganhar almas, que é a nossa função primordial aqui na Terra. Nós só estamos aqui porque Deus tem um plano de salvação para os seres humanos e vai usar o quê? Os seus filhos, os crentes. Então não pode haver um crente que passa um ano inteiro sem ganhar uma alma. Ele está indicando, está com a luz acesa de todo tamanho, uma luz vermelha, dizendo, eu estou vivendo na carnalidade. Vamos ver aí a parte 1 então, andar na carne versus andar no Espírito. Tópico 1, o que é a carne? Tópico 2, o que é o Espírito? Tópico 3, andar na carne versus andar no Espírito. Então, tópico 1, o que é a carne? Dentro do contexto neotestamentário, o vocábulo carne é sarx. Essa palavra é utilizada para designar a natureza adâmica que domina o velho homem e o leva a praticar as obras da carne relacionadas em Gálatas 5, 19 a 21. Edward Robson, no seu dicionário de grego do Novo Testamento, utiliza a palavra sarx, que descreve a natureza exterior que difere do homem interior, Lucas 24, 39. A palavra carne, no aspecto teológico, denota a fragilidade humana e a sua tendência ao pecado. Ela é a sede dos apetites carnais, Mateus 26, 41. O homem somente poderá viver em novidade de vida e no poder do Espírito Santo se, pela fé, receber Jesus Cristo como Salvador. Olha, nós vamos sempre falar alguma coisa, alguma palavra no grego. É a linguagem do Novo Testamento. Então, no original, as palavras sempre têm vários significados. Por isso que existem várias traduções da Bíblia, de acordo com a interpretação da teologia adotada por uma denominação. Então, se você tem uma denominação calvinista, então a visão é calvinista, ou seja, retira daí o Pentecostes. Pentecostes atual. Então o Pentecostes passa a ser o quê? Só do tempo dos apóstolos. Eles não acreditam na atualidade dos dons espirituais. E eu quero ajudar você agora, a partir de agora, você não ficar aí supervalorizando a pessoa só porque ele sabe o que é a palavra grega, a palavra ali hebraica. Você pega, olha, coloque no seu computador uma Bíblia chamada The Word. Olha aí, está bem aí. Você veja aí. Você busca na internet essa Bíblia aí, The Word. Aí você segue todas as orientações aí da página, do site aí, para você colocar no seu computador do jeitinho que está aí. Você instala essa Bíblia no seu computador, depois você vai instalar aí vários dicionários, você pode instalar livros, você vai instalar também mapas. Então, tudo isso você vai adicionar aí, vai ficar maravilhoso aí no seu computador. Isso, você vai ficar assustado com tanta informação. Depois você vai ler, se você colocar a Bíblia aí, Almeida Revista Atualizada aí com Strong, quando você clicar no númerozinho em cima da palavra, vai aparecer lá.
esta palavra no hebraico significa isso, escreve desse jeito, e se fala desse jeito, pronuncia desse jeito e tal. Se você quer colocar essa Bíblia no seu celular, já no celular ela chama S-Word. Veja aí que eu estou colocando na tela para você aí. No seu celular você coloca essa. Também lá vai ficar no seu celular aí. Bíblia com as originais no grego, né? No hebraico. Aí você pode colocar vários livros, várias Bíblias diferentes. Então na hora que você for instalar, lembre-se, desmarque todas aquelas opções que estão lá. Vão aparecer várias opções, mas tudo escrito em inglês. Então desmarca aquilo lá, você vai instalar sem aquilo que aparece. Depois é que você vai instalar tudo em português. Tá? Lá no site ensina direitinho como é que faz. Então, como nós estávamos falando, essa palavra aí, sarx, que é uma palavra grega, né? Significa o quê? Carne, que indica o quê? Uma condição do homem que vive obedecendo o quê? A sua parte material, a sua parte externa, né? Que é o quê? O corpo e seus desejos carnais, seus desejos inclinados ao pecado, a se afastar de Deus. Então olha só, é uma inclinação para a vida terrena, para a vida animal, diabólica, para a vida guiada por Satanás. Então a pessoa está debaixo da lei que o condena o tempo todo. Então o homem, por ele só, ele não consegue dominar essa natureza pecaminosa, esses desejos pecaminosos. Ele precisa de ajuda. Então ele precisa o quê? De Deus. Se ele não tiver a ajuda de Deus, ele fica dominado por essa parte, que é a parte então carnal que está no ser humano. E já nasce com o ser humano, já veio de Adão, né? A semente do pecado. Então o desejo de pecar já vem no ser humano, desde que ele nasce já está lá. Então ele aceita Jesus como Senhor e Salvador, mas ele continua dando oportunidade a isso, a esses desejos carnais. Ele continua vivendo para agradar o corpo. E isso é que está acontecendo muito na igreja hoje. Adaptados às coisas do mundo. Não querem nem saber o que a Bíblia diz, o que não diz. Então, o comportamento, a vida continua mesmo. Continua participando daqueles churrascos, né? Glutonaria. Aí diz, não, porque agora eu não bebo. Não bebe, mas continua glutando do mesmo jeito. Então é aquele negócio, parece que está bom, parece que é certo, parece o alvo, parece que você vai acertar o alvo, parece que vai para o céu, mas vai para o inferno. É um alvo paralelo. Então as pessoas estão vivendo assim, estão dentro da igreja, mas se comportando, vivendo como se fossem da velha vida, como se fossem habitantes da terra. Continuam amando as coisas do mundo. Perdem tempo e tempo das coisas do mundo. Estão presos às coisas do mundo. São carnais. No tópico 2 nós temos aí o que é o espírito. A palavra espírito no grego é pneuma. Esse termo significa sopro, vento, respiração e princípio da vida. Esse vocábulo também descreve o espírito que habita no homem, o qual foi soprado por Deus, como está em Gênesis 2,7. Logo percebemos que esta palavra tem diferentes significados. E segundo o pastor Cláudio de Andrade, o seu significado teológico vai muito além. Espírito é a parte imaterial que Deus insuflou no ser humano, transmitindo-lhe a vida. Esta palavra também é aplicada no Evangelho de João, em referência a Deus, como está em João 4,24. A terceira pessoa da Santíssima Trindade é identificada no Novo Testamento como o Espírito Santo, Lucas 4,1, Hebreus 3,7. E, uma vez mais, é importante frisar que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, Espírito aqui, lá no original, pneuma, né? Ou seja, um ar em movimento, um sopro, né? Veja bem que a Bíblia diz lá, Deus o que? Soprou sobre o homem, né? Entrou nele o que? O espírito, depois o que? A alma, né?